Carnaval em Boa Vista reúne não apenas acontecimentos marcantes que permanecem vivos na memória dos moradores da capital, mas também fatos que nos ajudam até mesmo a contar a própria história da nossa cidade. Ao longo de décadas, essa festa sofreu diversas transformações, mas em todas elas existem personagens que fizeram e ainda fazem parte da nossa história. A Boa Vista da atualidade nada lembra a pacata cidade que recebeu os primeiros carnavais no século passado. Galvão Soares é filho de Raimundo Soares, mais conhecido como Marreta, um dos precursores da festa na capital na década de 1950. Seu Marreta, Raimundo Corrêa Soares, era meu pai. Ele era paraense e o paraense ele tem uma formação cultural e alegre muito grande. Quando ele chegou aqui, ele chegou aqui como soldado, ele trouxe isso. Ele tocava violino e ele começou a modificar as festas que existiam antigamente na cidade de Boa Vista, que era bem pequenininha, lá nos anos 40. Era mais, que eles chamavam de orquestra de corda e pau, era violão, era coisa simples. E ele transformou essas festas com o violino, ele tocava violino fone. Quando ele deu baixa do Exército, ele já deu baixa em Rondônia, foi transferido como soldado, mas ele voltou para Boa Vista, porque aqui ele já tinha adquirido um conhecimento com as pessoas, com as famílias, com as autoridades que gostavam dele. E daí ele lançou-se no ramo comercial e também na música. Ele não tocava saxofone, tocava violino. Aí chegou aqui nos anos 50, no início dos anos 50, um maestro chamado Calbi Moraes Mota começou a ensinar para as pessoas que queriam clarinete, saxofone, todos os outros instrumentos. E fez, então, a primeira banda do território federal do Rio Branco, com o apoio de um promotor chamado aqui Jesse de Brito Nunes. E o Marreta gostava não só de tocar, como ele era comerciante, em cada comércio que ele fazia ao lado uma quadra, para que ele pudesse promover eventos culturais. Apaixonado pelas mais diversas manifestações culturais, Marreta inaugurou o Bragantino Bar. O local foi palco dos primeiros bailes infantis. Ele saía de lá, do Bragantino Bar, com 2 ou 3 músicos. Eles iam para o canto da esquina da Jaime Brasil, com a Getúlio Vargas, e ele começava a tocar tipo 3 horas da tarde, 3h30, ia juntando gente. Dali ele descia com aquelas pessoas e ia para o lado do Bragantino Bar, onde ele fazia as festinhas juvenis, os bailes infantis. Com a popularização dos bailes infantis de carnaval, logo depois surgiram as batalhas de confetes. Aqui, onde atualmente existe a Praça do Coreto, exatamente entre a antiga Escola Princesa Isabel e a Praça Capitão Clóvis, os moradores de Boa Vista, embalados por muita música, desfilavam e brincavam o carnaval. Eles ficavam no final da Avenida Jaime Brasil, no canto, na esquina ali entre a Princesa Isabel e a Praça Capitão Clóvis. Ficavam 3, 4 músicos tocando, depois outros ficavam na metade da Jaime Brasil e outros em cima da marquise do famoso Bar White. Naquela época tinha o Bar White, que era uma sorveteria. E as pessoas ficavam desfilando e dançando, brincando o carnaval durante sexta, sábado, domingo, segunda de carnaval. Com o passar dos anos, o carnaval de rua cresceu e passou a ser realizado no centro de Boa Vista, se concentrando aqui, no cruzamento das avenidas Sebastião Diniz e Jaime Brasil. Em meio aos bailes a céu aberto na década de 1960, um bloco formado por pessoas consideradas da alta sociedade entrou para a história do carnaval na capital, o Bloco do Pó. Seu Zé Pinheiro, pai de Haroldo Pinheiro, foi o criador do bloco carnavalesco. Meu pai era comerciante de tudo, vendia de tudo, sabe? E naquele tempo ele tinha recebido um carregamento de talco GSI,
que no trajeto de Manaus para cá, esse carregamento estragou, molhou e estragou, porque as embalagens eram de papelão, então tornaram-se impraticáveis para venda, né? Sabe? E como aquilo estava perdido, ele teve a ideia de, a gente bota isso aqui na cafuringa e sai jogando talco no povo, você entende? Sabe? E daí que nasceu o nome, o Bloco do Pó. Ele saiu pela cidade toda, toda. Quando chegava a determinada hora, eles paravam, chegavam na Batalha de Confete, né, que era o carnaval de rua, a orquestra parava e deixava o Bloco do Pó passar na farra dele, jogando pó nas pessoas, sabe? Aquilo virou um marco. E por 10 anos o Bloco do Pó sobreviveu fazendo essa farra. O que surgiu de forma despretensiosa gerava cada vez mais expectativas ano após ano. Por volta de 2 da tarde, 3 da tarde, porque o carnaval ali, a folia, ia até às 18 horas. Quando dava 18 horas, tocava por mais meia hora e parava, sabe? Então havia muito mascarado, saía muito mascarado aqui, sabe? Bloco de sujo, né? As pessoas se mascaravam cedo, aí pelas 2 horas, 2h30, sabe? Então saíam os blocos de mascarados. E a diversão era sair batendo lata, cantando e sacaneando os outros, você entende? As mulheres, por exemplo, mexendo com os homens, você entende? Para daí descobrirem. Às vezes não tinha lance de namorar, não era só a brincadeira em si, sabe? De brincar para saber, pô, será que vão descobrir quem sou eu, sabe? Daí para o pessoal que tinha mais alguma posse e tal, tinha festa nos clubes, né? Nós tínhamos aqui 2 clubes, sabe? Tinha o Roraima, tinha mais, tinha Baré também, você entende? Mas eu falo que fazia o carnaval, tinha o Roraima e o Rio Branco. O Rio Branco tinha sede própria, que é ali onde é a RBR, né? O Roraima se utilizava da sede da União Operária, sabe? E ali eram feitas 2 festas de carnaval, eram muito boas, sabe? E o que era interessante, por serem muito próximos, então nossa diversão era ir visitar uma festa, outra furar, você tem de visitar lá, sabe? Fazer uma festa só. Normalmente, as festas do Roraima duravam mais e ao final da festa, ali os brincantes, os foliões faziam uma cota para prorrogar a festa, pagava a orquestra para tocar um pouco mais, levava a orquestra para tocar ali no garimpeiro, onde de fato o carnaval terminava ali no garimpeiro, sabe? Júnior Brasil lembra com entusiasmo o surgimento da festa do Chitão, que posteriormente também se transformou em bloco de carnaval. Eu nasci dentro de uma casa que, desde sempre, foi o coração do carnaval. Uma porque tanto minha mãe, Maria das Dores Brasil, como minha tia Petita Brasil, sempre foram 2 pessoas muito envolvidas com o carnaval, né? Elas faziam fantasia não só para elas saírem, né? A Petita foi campeoníssima de vários carnavais, de desfiles de fantasia nos clubes, como também fazia para outras pessoas. As pessoas encomendavam, pediam, minha mãe maquiava, fazia as fantasias e tal. Logo no início, as festas de carnaval, os bailes de carnaval, aconteciam nas residências, né? E a residência da minha avó sempre foi uma grande referência, e a ponto de ter nascido ali o baile do Chitão, que era uma festa que começava tudo muito normalzinho socialmente, mas depois acabava em carnaval, que era o baile do Chitão, e era assim, as mulheres obrigatoriamente tinham que fazer a roupa, o vestido de Chitão, e o marido, com o mesmo tecido, fazia a camisa. Na maior festa popular da cidade, todos os moradores se envolviam. Como toda cidade pequena, a cidade toda termina se envolvendo. O carnaval era, assim como é no resto do país, a maior festa de qualquer cidade, falando de, né, festa popular e de participação popular. E Boa Vista, na década de 60, era uma aldeia, né? E era muito pequeno. E então, tudo. Tinha uma coisa muito legal aqui, que era o sereno. As pessoas, os clubes, né, faziam as suas festas, o Roraima, o Baré Esporte Clube, tinha a União Operária e a sede do Rio Branco também. Acho que essas 4 eram os points mais tradicionais de carnaval, né? Sendo o baile do Roraima o mais famoso, digamos assim, o mais concorrido, e quem comandava tudo isso
é bom que se destaque, é o Jaber, né? Nosso colega jornalista, Jaber Chaldi. E aquelas pessoas que não tinham condições, né, de comprar uma mesa, de participar do clube, eles ficavam nas janelas. Então era o sereno. Tinha muita gente que participava das festas no sereno. E muita gente também, se eu por não ter idade ainda, eu fui muito sereno na União Operária, que era perto da minha casa, para ver as roupas, para ver as fantasias, porque eu não tinha idade para entrar, né, no clube. Uma participação que era priorizada por Laucides de Oliveira, o mestre Lau, pai de Consuelo Oliveira. Carnaval para ele era uma relação de paixão e que envolvia todo esse talento multifacetado que ele era, porque ele desenhava o figurino, ele era o bailarino, que ele era muito bom no samba, entendeu? Ele era o cara que botava a mão na massa, que confeccionava as fantasias, né? Ele foi samba enredo, ele adorava ir para a rua. Ele vinha, quando ele não estava desfilando, ele vinha tipo o anjo da guarda da minha mãe, levando com a mamãe já com uma certa idade, ele levava a cadeirinha e a água para dar para a mamãe, a escola desfilando, aí ele corria lá e dava água para a mamãe, deixava a mamãe sentar um pouquinho, aí lá ele ia atrás, sabe, do outro lado, sem estar desfilando, mas dando apoio. Enfim, meu pai e o carnaval, uma história assim de paixão. Na década de 1970, a ousadia e criatividade do comunicador Laucides de Oliveira convidaram os boavistenses para uma festa em outra atmosfera. Em um aceno à imaginação, o mestre Lau trouxe para a avenida um carnaval diferente, uma folia na lua. Papai sempre foi jornalista. Laucides Oliveira, muitas pessoas não sabem, né, que o mestre Lau é um grande desenhista. Então, papai, ele fazia todo o carnaval de rua na Jaime Brasil, ele acontecia era lindo, eram poucos carros, jipes existentes na cidade, e as pessoas desfilavam, né? Então era um desfile de fantasias, não era escola de samba, era desfile de fantasias, e era concurso super acirrado, né? E papai, então, ele desenhava a fantasia, a minha fantasia, para o desfile infantil. Minha avó, Civilda Magalhães Duarte, confeccionava a fantasia e papai desfilava comigo. Então eu tenho uma foto dele, eu pequenininha, ele me segurando nas pernas, eu na frente de um carro sem capota, um jipão daqueles, ele me segurando, e era bichinho de luz. Vem a aquarela brilhar, já raiou a nova era, buscando equilíbrio global, destruindo a quimera do homem, do predador animal, recriando a natureza com o avanço do progresso. No final da década de 1980, o Bloco das Piranhas levava o charme e o bom humor à avenida. Tinha vários profissionais, funcionário público, médico, arquiteto, engenheiro. Tinha todo mundo, era uma brincadeira sadia. O Zigomar fazia as marchinhas, a gente gravava no estúdio e aí ficava tocando o tempo todo no nosso caminhão, que era a concentração. E a gente, às vezes, quando lembra, até chora, porque era muito bacana. Histórias de blocos de carnaval que não falta alegria e sobra orgulho daqueles que ajudaram a escrever capítulos de um dos maiores espetáculos do planeta aqui em Roraima. Consuelo Oliveira, Galvão Soares e Júnior Brasil. 3 cidadãos boavistenses que, além de terem em comum o amor pelo jornalismo, compartilham a paixão pelo carnaval. Me encantei e mergulhei num grande mar de emoção. O entusiasmo pela festa, herdado pela família, fez de Júnior Brasil nome conhecido na folia da capital. Eu comecei desenhando, depois confeccionando, né? Então eu comecei me fantasiando também. Eu participava dos desfiles de carnaval e desenhava fantasia para algumas pessoas, confeccionava fantasias. E então, assim, tem uma outra pessoa chamada o Heron Coaffer, que também foi um grande participante, brincante do carnaval.
Eu fiz a maioria das fantasias que ele desfilou, não só aqui, mas em Belém, em Manaus, ganhando os concursos, inclusive, eu que fazia, eu que criava e confeccionava para ele as fantasias. E desfilei muito a escola de samba. A alegria de Consuelo Oliveira em pular carnaval se traduz no orgulho de ter feito parte da história dos desfiles das escolas de samba da cidade. Eu também, desfilei muito tempo. Eu fui rainha da bateria da Messejana, também uma das primeiras escolas de samba, com meu querido Babá, professor Babá. Então eu era passista, porque eu sempre adorei, samba no pé, modéstia à parte eu tenho um bocado. E aí desfilei também em carros alegóricos, mas a minha paixão era vir na frente da bateria sentindo aquela emoção. Ou seja, tá no sangue. Com a inauguração da Rádio Roraima na década de 1950, o carnaval de rua em Boa Vista ficou ainda mais conhecido pela população. As transmissões conduzidas em estúdio levavam alegria e informação aos cidadãos, com repórteres espalhados pelas ruas da cidade. Eu entrei em rádio em 1961, eu participei de várias batalhas de confete. E quando dirigi a emissora, que eu dirigi trabalhei 26 anos na Rádio Roraima, 13 como diretor da emissora. Nesses períodos em que estive à frente, eu sempre fiz promoções de eventos carnavalescos, porque talvez isso tenha vindo do meu saudoso pai, e eu gostava desses eventos. E participava também junto com a equipe de transmissão, porque para mim isso motivava a população. A rádio, ela tornou-se importante no contexto do carnaval naquela época. Hoje não, hoje já tem a televisão, lógico, mas nós chegamos a fazer uma época, já nos anos 90, uma transmissão conjunta. Nessa época eu era diretor de programação da TV Macuxi, que hoje é a TV Universitária. Nos juntamos com a Rádio Roraima, a Rádio Roraima mandou o repórter dele, nós mandamos o nosso, o áudio era da Rádio Roraima e o vídeo era da nossa TVE. Éramos pelo menos 6 repórteres, nos deslocando pelos clubes, e do local, fazendo as transmissões, entrevistando as pessoas, transmitia o som, ficava um na transmissão junto com a orquestra para transmitir o som, e os outros se movimentavam na pista, pegando flashes com o pessoal, conversando com mascarados, movimentando realmente o carnaval. A animação na cobertura jornalística do carnaval se confunde com a euforia de participar da festa. Fazia meu trabalho burocrático, mas eu me jogava de cabeça ali no carnaval e fazia paralelo também o meu trabalho de jornalista. Eu já fiz cobertura na avenida fantasiado, porque eu ia sair num bloco, então eu já fui fantasiado. Eu não ia ter tempo para voltar, para me trocar e tal. E foi a primeira vez que eu ia sair num bloco. Primeira vez que eu me vesti de mulher, porque era o bloco das Piranhas, me convidaram e eu fiz a cobertura do carnaval todo em cima de um salto 15, emprestado de uma amiga, andando naquela avenida cheia de pedrinhas. As dificuldades de fazer jornalismo nas ruas não desanimavam quem tinha a missão de informar. Era a maior alegria do mundo, era fazer cobertura de carnaval. Eu adorava, porque eu brincava junto. Só que eu vivi um tempo também, vamos já saber a nossa idade. Tô ficando velha, mas velha é o mundo, já dizia Drummond. É assim, olha, eu trabalhei uma época para fazer cobertura de carnaval, que não era como tudo é tão moderno hoje, tudo tão digital, as câmeras cabem na palma da nossa mão. Naquela época a gente tinha uma coisa chamada VT. A câmera era ligada pelo cabo num negócio que parecia assim uma mala de uma aeromoça, só que muito pesada, Na época eu trabalhava como repórter de rua na TV Roraima. E aí você imagina você fazer uma cobertura que é de movimento, que é carnaval, ligada num cabo, com o pobre do cinegrafista carregando uma câmera pesadíssima no ombro e ainda aquele filho ali, que era aquele VT, Então eu carregava o VT, botava o VT aqui no ombro, pesava toneladas e a gente ia para o carnaval de rua. E assim mesmo a gente se divertia muito, pegava muitos flagrantes, já pegamos fazendo uma passagem no meio da reportagem, jogaram pó na minha cara, Você imagina, sufocada, água, mas era um grande barato, eu amava. No carnaval em Boa Vista predomina a arte de ser feliz e fazer o povo sorrir. Olha que maravilha, esse samba colossal,
é a Praça da Bandeira, abrilhantando o carnaval. Durante décadas, o samba, a alegria e a história de Roraima encantaram Boa Vista com os desfiles das escolas de samba da capital. É carnaval, é dia de brincadeira, todo mundo sambando no bloco da Praça da Bandeira. É carnaval, é dia de brincadeira, todo mundo sambando no bloco da Praça da Bandeira. Uma das mais tradicionais agremiações da cidade, a Escola de Samba Praça da Bandeira, nasceu da coragem de um grupo de jovens apaixonados por batucada, ainda na década de 1970. Minha vida é cantar por você, com a Praça da Bandeira. Vem mais uma vez, encantar na avenida, em Liga 6, em Liga 6, encantar na avenida, em Liga 6. A Escola de Samba da Praça da Bandeira ela começou como um charangão, em 1976. Depois era um grupo de jovens aqui dos moradores da Praça da Bandeira, na média de 17, 18 anos. No outro ano nós achamos que não ia ser charangão, ia que se transformou numa batucada. E continuamos por vários e vários anos. Em 1976, como nós já víamos concorrendo a concurso de batucada e sempre ganhando, a própria FETEC nos transformou em escola de samba do grupo de acesso. E foi em 1900, aí quando transformou a batucada em escola de samba, aí mudou todo o história. Porque nós naquela época já vinha bem, pegavam o dinheiro que nós recebíamos e levavam em forma de luxo para a avenida, né? Não ficavam com dinheiro, não era investido em forma de ninguém. Então com isso a praça chegou onde chegou, uma escola de samba com 10 títulos em Roraima. A Escola de Samba Aparecida, ela saiu a primeira vez no Carnaval em 1969, com a saudosa Nega Inês e o seu marido, o seu Arruda. Então o Carnaval tinha saído daqui da Batalha de Confetes, de cima do Baroite, onde tocava a banda, e o povo rodava ali, né? Já em Brasil com a Sebastião Diniz. E ficou o Carnaval ali um tempão. Quando foi em 69, passaram para cá, para frente da TV Roraima ali. E a Escola de Samba Aparecida, todo mundo se surpreendeu, porque ninguém sabia o que era uma escola de samba. No enredo dos carnavais, um passeio pela cultura indígena roraimense. O enredo é uma história que você vai levar para a avenida. Dessa história, que é o enredo, você compõe o samba de enredo, que não pode fugir. Então, o enredo, ele conta, por exemplo, um dos temas que a gente levou na avenida, a história e lendas de Roraima. E lá a gente falou do Curupira, falou da Curuviana e levou essa história para a avenida, que foi a coisa mais linda, né, que a Praça da Bandeira já teve, desfilando na avenida com seus brincantes. Mas não paramos por aí. Nós contamos vários temas, por exemplo, a história de Monteiro Lobato e o sítio do Pica-Pau Amarelo, a lenda do Tepequém, da época dos Bucões, das Virgens e etc. Né? Falamos de Macunaíma, a história de Macunaíma, de onde foi que originou. Contamos também a história da boiúna, a cobra grande, né, da Amazônia. Uma folia democrática em que a união da comunidade era celebrada na avenida. Aqui era um trabalho constante, um trabalho de muitos meses, de muita perseverança da comunidade. E todo mundo aqui era empregado, assim, todo mundo prestava serviços na confecção e realização das fantasias. Os carros eram confeccionados aqui. Então era uma noite de solda, uma noite de colocar roda em carro. Olha, a gente passava noites e noites nesse trabalho que a gente, hoje, muito mais do que antes, a gente sente satisfação em ter feito e ter levado alegria. Alegria que a gente via nos olhos ali na NH6, das arquibancadas. As arquibancadas vibrando, as arquibancadas cantando o nosso samba enredo. Ô Zé do Carimbo, a vida é uma brisa vera. Quando eu cheguei aqui em Roraima, que na época era território, em 1974, aí
eu fui participar da Escola de Samba Eldorado, que na época ela estava no auge, né? A Eldorado. Então eu participei dessa escola 3 anos. Saímos de lá no 3 campeonatos da Eldorado. Quando eu saí da Eldorado, aí eu achei por bem montar uma escola, né? Porque eu tinha uns amigos que eram também participantes da Eldorado. E eles disseram, rapaz, é o seguinte, vamos montar uma escola? Vamos. Aí eu saí da Eldorado, né? Saí da Eldorado, mas saí numa boa, sem nenhum problema. E montei a Aquarela. Logo no início, nós fizemos alguns sambas no Rio de Janeiro, entendeu? Fizemos uns 2 sambas. Teve Miranda, teve uns 2 que foi gravado no Rio de Janeiro. E o resto minha mulher, através de pesquisa, ela fez o enredo. E deixa rolar, ninguém vai proibir você de sonhar aqui na nossa aquarela. Olha, eu me sinto muito feliz porque nesta época a gente empregava gente, né? Nesses todos os anos que nós passamos, dava emprego para as pessoas, né? E as pessoas que estavam em volta da gente eram as pessoas que se sentiam felizes, né? Que sempre a gente tratou as pessoas muito bem. Então eu vejo dessa maneira que para eles e para mim foi uma falta o carnaval ter acabado, né? A Escola de Samba Eldorado foi uma das pioneiras em Boa Vista. Mesmo com as dificuldades, o carnaval não deixava de ser celebrado. Nós fizemos a pré-unidos e saiu a Messejana e a pré-unidos juntos, né? Então aí a gente ganhou o carnaval e tal. Mas aí o seu Canuto, a idade, eu não quis mais na casa dele e tal. E a gente foi atrás. E lá ali Beco de Paiva, onde a Unimed era a casa do dono de uma serraria que tinha bem em frente, né? E nós conversamos com ele para ele fazer para ele ver se ele dava apoio para a gente e tal. E ele gostava, porque ele tinha um irmão que praticava de esporte e tudo. E aí fomos para a casa dele, reunimos, discutimos lá com todo esse pessoal, né? E nós fundamos a Eldorado. Minha vida é cantar por você. Sou Jaci Cruz. Tá, a primeira eleição foi na década de 80, começo de 80, lá em Mucajaí. Aí de lá de Mucajaí eu vim me apresentar aqui por Mucajaí. Quando no outro ano a Eldorado me chamou para me disputar por aqui. Eu sou o Raimundo do estado de Roraima e de Boa Vista. Da humanidade, não jogue lixo nos rios. Eu me considero um símbolo do carnaval. Se você procurar o Guinness Book, eu sou o Raimundo que mais participa em carnaval. A prefeitura do tempo estava querendo fazer isso daí. Eles têm os dados, né? Próximo ao carnaval, eu começava a me preparar. Porque eu era muito pesado. Eu tinha 232 quilos. Então eu começava a andar, a me preparar para aguentar 5 noites de carnaval. É perder uma vida. Você pensar em 30 anos, é uma vida. Uma vida bem vivida. Levantar essa bandeira, Amazônia, vá! Amazônia, oi, linda e soberana, Deus te fez assim. A natureza... Enquanto as escolas de samba disputavam títulos acirrados do carnaval, existiam blocos que levavam a alegria à população sem quesitos em julgamento. Com temas polêmicos, nas noites de samba, o Bloco da Pipoca também ocupava as ruas de Boa Vista, arrastando multidões com fantasias e músicas que permanecem na memória do boavistense. A pipoca também vai à luta, mas só toma beer e night. Antes do Bloco da Pipoca, nós já tínhamos a Rádio Pipoca, que tinha vários eventos culturais já, né, programados, e o Bloco da Pipoca ele veio nesse bojo da gente fazer cultura. Nós já tínhamos o Boi Bumbá, já tinha banda Pipoquinha, já tinha essas coisas. E aí, como a gente sempre trabalhou no sentido de fazer cultura,
e tivemos uma oportunidade, e aí a gente montou o Bloco da Pipoca, que foi muito sucesso, né? Foram 6 anos de sucesso do Bloco da Pipoca. E sempre levando um lado sarcástico da história. Desde Luiz Gonzaga, o duplo sentido dele faz sucesso, né? Por aí já veio várias bandas, Mastruz com Leite, tal, e assim, a gente, né, lógico que nós somos também da Pipoquinha, e aí por aí, e nós pegamos esse lado sempre assim, né, debochado da história, para fazer essas coisas, porque a gente tem certeza, garantia de que é sucesso. Isso até hoje. Mira, picareta, metralharam o nosso nome, derrubaram a avioneta. Mas a Pipoca resolveu vingar, vai comer todo o teu poio e tomar tua polar. Por que a Pipoca nunca virou escola de samba? Não, porque a gente não queria. Era porque a gente era uma coisa sem compromisso, entendeu? E já a escola de samba, não. Aí ia mudar muito também a nossa característica. Em meio ao orgulho por fazer parte da história, também sobra espaço para a saudade. A gente chega até a se emocionar, né, por ter acabado o carnaval, porque isso representou para a gente, na época, uma opção não só de lazer, mas uma opção profissional. Só me resta saudade de um tempo bom que não volta mais. Sou grato às minhas lembranças, com quem brincou, com o Taí Zé, toda essa moçada que está aí. Mas se for preciso e alguém nos der uma chance, nós estamos aí para voltar de novamente. A gente tem garra para isso. A hora que tiver uma oportunidade, que alguém resolver resgatar o carnaval de escola de samba, a gente está pronto. A Praça da Bandeira não morreu, não. A gente está só parado. É carnaval, é dia de brincadeira, todo mundo sambando no bloco da Praça da Bandeira. É carnaval, é dia de brincadeira, todo mundo sambando no bloco da Praça da Bandeira. Viva a praça! Voltei, Recife, foi a saudade que me trouxe pelo braço. Quero ver novamente a vassoura na rua abafando, tomar umas e outras e cair no passo. Voltei, Recife, foi a saudade que me trouxe pelo braço. Eu quero ver novamente a vassoura na rua abafando, tomar umas e outras e cair no passo. Cadê toureiros, cadê bolas de ouro, a paz dos lenhadores e o nosso batuta do São José? Quero sentir a embriaguez do frevo que entra na cabeça, depois toma o corpo e acaba no pé. A sintonia entre o grupo de músicos, após quase 40 anos, revela o sucesso dos bailes promovidos pelos clubes da cidade. Veneno, meu companheiro, desatado cantador, e desemboca no primeiro açude do meu amor. Arrupia, como diz o povo, é quando o tempo sacode a cabeleira, a trança toda vermelha, no olho cego vagueia procurando por um. Ao som de muita música regional e tendências nacionais e internacionais da época, os bailes promovidos pelos clubes de Boa Vista fizeram história no carnaval da capital de Roraima. Locais como o Yacht Clube foram palcos de muita folia e uma importante vitrine para músicos de Boa Vista. Aqui, grupos como Dito e Feito, Mídia e Ariquê ditaram por vários anos o ritmo da festa. Depois dos faraós não tinha mais banda para tocar em Roraima, né? Não existia banda. A banda que estava querendo surgir era nossa. Na época o Irã era presidente do Yacht, aí ele disse, olha, vou ajudar vocês da seguinte forma. Vocês vão fazer as domingueiras do Yacht, eu vou fazer isso com vocês. Todo domingo eu quero vocês no Yacht fazendo show do almoço. O Yacht fazia os almoços de família domingo. E todo evento, todo baile, toda festa que o Yacht for promover, eu vou chamar vocês. Isso para ajudar vocês a pagarem o financiamento. Porque a gente foi pedir trabalho aqui, né, do Irã. E foi o que aconteceu. Festas como o baile do Havaí e baile azul e branco marcaram esses tempos de ouro, ao som de marchinhas de carnaval. E quem tocava violão para mim na noite era a França, me acompanhava nas noites. Até o momento que ele disse assim, ó,
se vira para aprender alguma coisa, porque eu não vou aguentar essa pegada tua aí de ficar tocando 5, 6 vezes por noite, amanhecendo o dia. Pô, no New Orleans a gente amanhecia o dia, não era, velho? E aí fui conhecendo outros músicos, aí vem aquele papo, vamos montar uma banda, e fui para a banda do Eduardo Freitas, que era a banda Memory. Foi um período muito legal, conheci uma turma super fantástica. O sucesso é resultado do sonho de viver da música, mesmo diante da dificuldade. E o bom palhaço não chora e vai embora sem esperar. Maior quem vai querer abacaxi, banana e bacalhau. Olha a mãe do russo e a buzinada passando igual. Eu formei a minha vida toda em cima da música, entendeu? E as pessoas dizem que você não vai viver de música num estado como o nosso. Então, eu formei minha vida toda em cima da música. Aí eu falei para a moça, eu digo, olha, a casa que eu tenho, eu comprei na época do boi bumbá. Entendeu? Eu comprei a casa tocando boi bumbá, que era a cor do meu batuque, tem o toque, tem o som da minha voz. Vermelho, vermelhaço, vermelhosco, vermelhante, vermelhão. O velho comunista se aliançou ao rubro do meu amor. O brilho do meu canto tem o tom e a expressão da minha cor, vermelho. Aí ela falou, ela ficou surpresa. Eu digo, pois é, eu sou dessa... Obrigado, viu? Pô, vocês são demais. Eu sou dessa época também, entendeu? Uma explosão de ritmos e de letras autênticas, consequência do fim da censura no país. Para a nossa geração, né, para a minha geração, hoje eu estou com 62, eu chamaria de minha época a época do ouro mesmo, a época de ouro. Todo mundo teve sua época de ouro, né? Eu diria isso, porque a gente estava saindo de uma ditadura militar, nos anos 80, 85, 80, estava saindo ali da ditadura militar. Foi onde, por isso, houve uma explosão dentro do universo da música. Os grandes artistas que haviam sido muitos exilados, outros censurados, esses caras, eles começam a reaparecer. Assim como eu cheguei aqui, só tinha o Yacht Club e o Gresby e... Realmente, né? A Cabete? Era lá? Pra lá. Não, antes. Bem antes, não tinha aquilo ali na onda, não. Tinha o Terezeiro, Aroma, era? Parece que era o Terezeiro, onde eu te encontrei uma vez, eu estava tocando sambão. Estava tocando sambão. Aí o Aroma chegou com uma turma, já era bancário ele, chegou, eu disse, pô, os caras já chegaram aí de uma boa lá, tinha pouca gente, mas dava para... Aí a Aroma pegou o violão e começou a tocar diferente, estilo diferente. Eu disse, pô, esse cara... Admirei logo a primeira vez, né? A folia proporcionou momentos felizes a quem aproveitou o carnaval na pista e nos palcos. Que a música ela sempre está presente na nossa mente, no nosso intelecto e principalmente na nossa vida, na minha vida, que desde quando eu cheguei aqui, acho que 80, cheguei em 80, eu já conheci o França antes. E aí, de uma apresentação que nós fizemos, aí eu fui embora, e quando eu voltei, estou até hoje. E para mim, é uma alegria muito grande mesmo eu estar aqui novamente nesse lugar, né? E revendo nossos amigos e até podendo dar um pouquinho da minha vida referente como músico, né? Como músico, a essa situação que nós estamos agora, né? As festas nos clubes entraram para a história de Boa Vista na linguagem universal da alegria. Daqui ouvem os olhos eram de fé. Quantos elementos amam aquela mulher? Quantos homens viveram, outros verão? Outonos caindo seco no solo da minha mão. Boa Vista, Folia, Folia Vista foram carnavais fora de época que marcaram as festas na capital de Roraima no início dos anos 2000. O bloco Vem Comigo arrastou multidões pelas ruas de Boa Vista com estrutura e organização semelhantes aos eventos realizados nas maiores capitais do Brasil. A minha vida no carnaval fora de época, no carnaval, enfim, geral de Boa Vista, começou em 98. Onde eu, Evandro e Stefano, nós, os amigos, criamos um carnaval aqui na cidade. Nessa época a gente não ia para a avenida, era uma coisa fechada, numa residência, frequentávamos muito o Yacht Club.
né? Então, em 98 foi o início de tudo. Fizemos as 4 noites de carnaval com grupos, vendendo camisa, fazendo movimentos, almoço, feijoada, enfim. Em 99, nós tivemos nossa segunda edição, devido à primeira ter tido muita procura, teve um sucesso muito bom. Em 99, nós tivemos nossa segunda edição já com um pouco mais de estrutura, onde nós tivemos já um trio elétrico, né? E com esse trio elétrico nós colocamos uma banda e andamos na rua da cidade, com mais ou menos 1000 pessoas atrás do trio elétrico, já com camisas personalizadas e tudo, né? Cordão de isolamento e tudo que um bloco tem, mas uma proporção menor. E nesse mesmo ano nós fomos convidados pelos organizadores do Folha Vista para participar do primeiro Folha Vista, que também aconteceu em 99. O Mazinho, ele foi o idealizador do Folha Vista, né? O Mazinho foi que nos convidou para participar do primeiro Folha Vista, ele e o Washington, né? Eles criaram o Folha Vista, tiveram uma coragem que acredito que naquela época poucas pessoas iam ter essa atitude, e idealizaram o Folha Vista nos moldes do Carnaval Fora de Época que acontece no Brasil. Seguindo tendências nacionais, o Carnaval Fora de Época atraía o público jovem da capital de Roraima e de outros estados da região norte, com grandes nomes do cenário artístico brasileiro. O Mazinho, ele trouxe alguns artistas de renome nacional, artistas medianos, digamos assim, né? E mesmo assim tinha uma popularidade muito grande, foi que também trouxe esse sucesso para o evento, né? Você está na avenida com o artista aqui em Boa Vista, nunca tinha tido uma coisa dessa, né? Com uma proporção dessa, então foi uma coisa muito boa para a cidade e todo mundo gostou. É um carnaval que na época a nossa segurança era melhor, né? A avenida era mais tranquila para você brincar no carnaval e, enfim, foi uma grande estrutura que realmente todo mundo ficou encantado. E isso deu gás para fazer os demais. E com isso, as coisas foram caminhando, pessoas foram ajudando, empresários foram apoiando e foi dando condições de que a gente sonhasse cada vez mais. Foi quando começou a aparecer outras atrações nacionais de grande renome, né? Ivete Sangalo já veio aqui, Terra Samba, Banda Eva, tudo no auge deles. A emoção de relembrar o sucesso no projeto apresentado por um grupo de jovens se transforma em satisfação por fazer parte da história do Carnaval boavistense. O Bloco Vem Comigo, ele deixou muita saudade, né? Pessoas que não participaram do Bloco Vem Comigo, não tinham idade na época, ou eram muito novos, hoje escutam as histórias, escutam como foi e tem vontade de viver isso, entendeu? Por isso que vem essa, você não vai fazer o bloco? Vamos fazer o bloco de novo, Daniel, coloca o bloco na avenida. Então, assim, é legal receber isso, entendeu? Porque a gente sabe que a gente realmente marcou, deixou coisas boas no passado para essas pessoas. E pra gente foi, além de uma diversão, além de um trabalho, foi uma diversão muito boa. O carnaval adotado nas maiores capitais do Brasil, com o axé music e grandes trios elétricos, ganhou força em Boa Vista e arrasta cada vez mais foliões pelas ruas da capital. Os blocos retornaram à cena e atualmente 2 deles se destacam no cenário local, o Canaimé e o Mujica. Ambos surgiram de forma modesta, mas logo cresceram e são referências quando o assunto é carnaval. A história do Mujica começa no ano de 2014, quando alguns amigos estão reunidos numa festa, que eu não fui para essa festa, eu não estava lá, mas é uma festa num edifício que tem na beira do rio, ali no bairro do São Pedro. E havia uma brincadeira de um consulado do Uruguai, onde as pessoas se reuniam e lá elas conseguiam ser livres, né? E aí, a partir desse consulado do Uruguai, surgiu o nome Bloco do Mujica. Quem deu esse nome é uma dúvida até hoje, porque várias pessoas disseram que colaboraram para o nome, né? Mas os fundadores, na época do nome, do conceito, né? Era Jaiminho, Jaime Brasil, era George Farias, o Bebeco Pujucã, a Jeane Chaldi. Então eram muitos amigos que estavam ali nessa brincadeira conversando sobre isso, né, de onde surgiu o nome. O nome Canaimé, ele tem a pegada que a gente chama, né, que é uma cultura nossa, uma cultura indígena, tá, não sei o quê. O nome Canaimé, né, uma lenda folclórica nossa que a gente tem. Canaimé também é uma pimenta nossa, né, da nossa região. Mas também para fazer a alusão ao carnaval, né?
se a gente separar os nomes, né, Canaimé, aí fica Cana e Mé, né, que dá um contexto mais para a parte do carnaval, de alegria. A gente começou com o Bloco Canaimé em 2009, e aí ele começou aqui mesmo pelo bairro Paraviana, que é onde a gente tem a garagem do bloco. A gente coloca o trio, guarda o trio aqui atrás, né, do Paraviana. E aí a gente começou a fazer essa brincadeira, porque o carnaval de Boa Vista não existia mais, carnaval de rua, tinham acabado as escolas de samba e a gente de Boa Vista, que não podia viajar, que não tinha aquela condição financeira, ficava aqui e não tinha atrativo nenhum para curtir o carnaval. O que a gente fez? O Canaimé começou com ônibus, e aí as pessoas entravam dentro do ônibus e o ônibus saía nas ruas do Paraviana e ia chamando, tinha um som, claro, né? Ia chamando os vizinhos, os amigos, tudo aqui. Aí no início era o terror do Paraviana. O objetivo é sempre celebrar a liberdade e exaltar o extremo norte do Brasil. O Mujica, o conceito dele já na estrutura, já é reunir todas as tribos, né? Como eu falei anteriormente, de reunir as bandas, os artistas. Então eu acho que isso também acaba sendo transmitido para o público, e o público acaba sendo muito diverso também, né? Porque nós temos isso no conceito do bloco, né? Da diversidade. É um bloco que nós temos pessoas de todos os gêneros, de todos os tipos, de todos os credos, de todas até ideologias políticas, apesar de que temos a nossa, né? E a nossa ideologia política, ela sempre vai estar em favor das minorias, sempre vai estar em defesa das minorias. Hoje em dia a gente está se reinventando também, né? Porque o Canaimé, ele pega aquelas músicas do axé, da Bahia, aquelas músicas mais antigas, e isso não foi trazendo muito público jovem para a gente, que também é um objetivo nosso. A gente curte trazer as pessoas para se divertirem, né? Na Boa Vista dos muitos carnavais, há espaço para todos os tipos de folias.